Pessoal, então, revisando o que a gente tinha feito até a última aula a gente tinha falado sobre uma classe para representar um pneu. Foi uma ideia bem inusitada, né? Mas a gente pode representar um pneu passando algumas características, a posição aonde ele é colocado, a largura dele, a altura dele, o aro. A gente testou, viu que dava para fazer um pneu direitinho, sem problema, a gente fez vários testes. Depois a gente falou assim: um carro tem pneu, então eu poderia criar um carro e colocar seus 4 pneus. Então a gente declarou aí um atributo, né, pneu. E esse pneu agora ele virou um atributo de classe, né? Virou uma variável dentro da nossa classe. E aí um atributo da classe que é um objeto, né? E aí a gente viu que tem algumas coisas bem interessantes que a gente pode fazer. A gente pode, por exemplo, utilizar o nome do nosso objeto, ponto, o nome do objeto dentro dele, ponto, o seu método, fazer alguma coisa desse tipo. Mas aí a gente viu também algumas outras possibilidades, né? Poderia fazer troca de pneus, a gente brincou com isso daí. Foi quando a gente pensou na criação de um carro, mas só que um carro um pouquinho melhor, né? Um carro onde a gente poderia, por exemplo, colocar mais pneus, que é o caso, por exemplo, de automóveis. Se a gente pudesse trocar o nome de carro para sei lá, automóvel, veículo, automotor, alguma coisa assim, a gente poderia até montar uma moto, um triciclo, um carro, a gente poderia colocar o step, a gente poderia fazer um carro que atrás, cada pneu é duplo, né? Então ele tem um eixo só atrás, mas cada lado tem 2 pneus, a gente poderia fazer isso daí. A gente poderia fazer um carro onde na parte de trás tem 2 eixos. A gente poderia fazer aqueles caminhões que na parte da frente tem 2 eixos e na parte de trás também tem mais 2, então ficam com 4 eixos. E a gente pode ir colocando pneu à vontade, né? A gente poderia fazer aquelas carretas lagartas, onde ela tem um monte de pneu para dividir o peso do que ela carrega para não estourar o chão por onde passa, né? Sei lá, tem algumas aí com mais de 40 pneus. Então a gente poderia, mais de 40 eixos, você teria 40 pneus enfileirados de um lado, do outro, e ainda mais algumas coisas. A gente poderia fazer qualquer coisa, né? E isso daí é o que é o objetivo dessa classe carro daqui. A gente pode criar um carro nosso de alguma forma. Só que aí a gente começou a viajar um pouco, né? E foi uma viagem interessante, que é o que eu poderia fazer com essa classe. E aí a gente começou a criar algumas possibilidades. A gente falou aí da possibilidade de adicionar pneus, eu vou chamar de adiciona em português mesmo, né? Remove um pneu, a gente vai ver aí ainda se é assim que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer, né? A gente tem lá um troca-pneu, que também é para fazer a mudança de local, quantidade de pneus, para trazer quantos pneus a gente tem, um toString aí que a gente montou, viu algumas possibilidades para a gente poder listar aí o veículo e todos os pneus dele. Bem, aqui é uma brincadeira, obviamente a gente vai dar uma ampliada nisso daqui. A gente estava conversando que seria muito difícil a gente controlar, por exemplo, eu tenho um array com 200 pneus, é pneu pra caramba, né? Então eu já tenho que começar com 200, tudo bem, mas e se eu pegar, por exemplo, e for criar uma moto, ele só vai ter 2. E o que acontece com as 198 posições a mais? As 198 posições vão ficar nulas, vazias. Elas estão reservadas, mas não foram inicializadas. E aí a gente já tem alguma coisa estranha, né? Porém, a gente sabe que um array ele é um objeto que quando a gente declara ele, a gente passa o tamanho, que é a quantidade de elementos que ele vai ter, e essa estrutura, ela não pode ser redimensionada. A gente não tem nada que fale assim, mude o seu tamanho. Ô, array, muda aí o seu tamanho. Não tem, né? E isso daí é uma característica dos arrays que são criados no Java. Eles, uma vez declarados, eles ficam de tamanho fixo. E isso daí pode ser um problema para a gente. Só que aqui, para a gente começar a brincar, eu acho que
a gente pode trabalhar algumas coisas para a gente entender melhor. A gente viu como que a gente adicionaria, a gente pensou então em criar uma variável que mostra a quantidade de pneus que a gente tem. Não tem nenhum pneu, insere na primeira posição, não tem nenhum pneu, tem um pneu, insere na segunda, tem um pneu, insere na terceira, e aí a gente vai alimentar e a gente tem aí a possibilidade então de fazer o nosso adiciona. E aí a gente pode fazer o adiciona funcionar, então já começa a ter sentido. Então a gente pode começar a montar essa nossa classe com a finalidade de resolver esses problemas, né? Da gente montar tudo isso daqui e fazer ele funcionar de verdade. Então vamos começar a montar isso daqui. A gente já tem a ideia de que o adiciona vai fazer com que ele encontre uma posição vazia no array. Por enquanto, eu vou ignorar essa ideia do quantidade. Eu vou até apagar aqui, que não tem sentido, né, no momento, e eu vou fazer o seguinte. Está lá declarado, eu vou fazer um teste no meu adiciona. O adiciona meu vai passar lá um pneu que eu vou adicionar dentro do meu carro de alguma forma. Eu fiz um for each, né, um for do Java 8, então ele está iterando o nosso array de pneus, que tem lá nossas 200 posições iniciais, e ele vai pegar e verificar. O primeiro elemento é igual a null? É. Se é igual a null, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um pneu. Beleza, então como que eu vou adicionar um pneu aqui? Ficou complicado assim, porque eu não tenho índice nesse caso. Já que eu não tenho índice, ficou bem claro que não dá para fazer o nosso for baseado no for each. A gente tem que fazer o for convencional, onde eu tenha o índice. Então vamos colocar lá o nosso int i igual a 0. O nosso i vai até, o i vai até quando ele for menor que o tamanho do array de pneus. Pneus.length. Então ele vai até quando o tamanho for menor. Quando for igual ou igual ou maior, ele estoura, ele para, e a gente vai incrementando de 1 em 1. Maravilha. Se isso aí é verdade, eu vou testar o meu pneu, meus pneus no índice que eu quero, eu vou verificar. Ele é igual a nulo? Se é igual a nulo, eu vou adicionar. Então, se aquela posição ainda não foi instanciada, ainda não tem nenhum elemento, eu vou adicionar. Então, a posição que não tem nenhum elemento, que ela é nula, eu vou pegar e vou adicionar o pneu que eu estou passando. Eu adiciono o pneu que eu estou passando. Beleza, eu já consegui. Só que isso daí ainda é um problema. Por quê? Porque depois que eu adiciono ele, eu preciso incrementar a minha quantidade. Então, a minha variável de controle quantidade tem que ser incrementada para eu saber que eu tenho mais de 0 pneus. Agora, no caso, tem um pneu dentro do meu veículo. O meu veículo já está com um pneu instalado. Só que, se eu deixar dessa forma, o que acontece? Ele vai varrer o array todo. É interessante que ele varra o array todo. Ele vai pegar e vai achar a próxima posição. A próxima posição vai ser nula. Probleminha. Se ele encontrar a próxima posição nula, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse pneu e colocar nessa posição nula. Então, se a gente tem um array de 200 posições, ele vai colocar nas 200 posições o array, ele vai colocar o pneu que a gente criou. Então, eu tenho que fazer com que, nesse momento, ele pare de fazer o nosso laço, né? Então, eu vou dar um break. O break ele tem a função de quebrar o nosso laço. Então, break, ele vai quebrar o laço e aí termina a execução desse método. Ficou bem tranquilo. Eu vou tirar esses comentários daqui, né? Acho que esses comentários não estão agregando muita coisa. Está bem claro o que está sendo feito. Então, a gente vai adicionar um pneu, vai incrementar a quantidade e vamos parar aí. Beleza. Agora eu já tenho um pneu. Vamos ver se deu certo. Ele vai da posição 0 até a posição máxima, até o limite do nosso array. A primeira posição está preenchida, então ela não é igual a nula, então ela pula. Se ela pula, ela incrementa para a segunda posição. Ele vai testar a segunda posição não tem ninguém, então essa posição ela está nula. Aí ele vai e coloca esse novo pneu nessa posição. Eu acho que o nosso adiciona deve de funcionar. Vamos dar uma compilada, ver o que tem de erro.
compilou, não está tendo erro nenhum. Vamos testar para ver se está realmente adicionando, né? Então, vamos fazer aí um teste. Esse aqui vai ser o usa carro 2, que é o nosso carro modelo 2, ele não é a versão 2, é o modelo 2. Então, vamos colocar ele dentro dos nossos arquivos. Vamos lá, salvar junto e beleza. Tenho lá a minha classe que vai testar o nosso carro modelo 2. Vamos testar. Para testar o nosso carro modelo 2, a gente vai então criar um carro 2, vou chamar ele de C1, primeiro carro aqui, né? Igual a new carro, e aí tá o nosso carro criado. O nosso construtor, ele é um construtor padrão, que não passa nada. A gente fez aí, beleza, ó só, funcionando. Vou tentar agora imprimir esse carro para a gente ver como que ele está. System.out.println e eu vou imprimir o meu carro aqui. Então, vou imprimir o C1. Vamos rodar para ver o que vai acontecer. A gente tem carro 2, né? Lerdo, pronto. Agora vamos executar. Ele imprimiu lá um monte de GNU, né? Que são todos os pneus. Só para não ficar essa coisa feia, eu vou diminuir a quantidade para a gente testar agora. Então, eu vou trocar aqui. Vamos começar agora com, sei lá, 8 pneus. Tá bom, né? 8 é uma boa quantidade. Então, atualizamos, vamos ver aqui o que vai acontecer. Foi lá, imprimiu um Volkswagen Fusca e tem 8 nulos. Beleza, isso aí é a ideia do nosso for each lá, do toString que a gente tinha montado na classe carro 2, e tá beleza, tá funcionando. Só que eu quero agora é testar quando eu adiciono. Então, se eu pegar lá o meu carro e ponto, adiciona, eu quero adicionar um pneu. Então, vamos adicionar um pneu aqui. Eu posso fazer uma chamada anônima, então, new pneu, e aí, feito a chamada anônima, eu vou passar aqui os valores. A posição dele, por exemplo, step, vou colocar 175, 80, aro 14. Vou adicionar esse pneu. E depois que adicionar esse pneu, eu quero imprimir novamente o carro para ver se ele foi para a primeira posição. Então, compila, deu certo, legal, e executou. Pô, legal, a gente colocou um pneu lá de step. Ele está lá no porta-malas. Legal, já consegui colocar um pneu. E se eu quiser colocar agora mais outro pneu? Eu poderia também ir lá e colocar mais um pneu. Agora esse cara, eu vou colocar ele no dianteiro esquerdo, mesmo pneu, mesmo modelo, só para a gente ver a posição. Coloquei, rodou, ele adicionou. Pô, bacana, tá funcionando. Legal, então quer dizer que vamos colocar os outros pneus, né? Eu vou colocar aqui o dianteiro direito. E aí, ó, compilou. Nossa, tá conseguindo lá, estamos conseguindo colocar todos os pneus do nosso veículo. Por enquanto, a gente ainda não colocou os pneus traseiros. Então, vamos colocar os pneus traseiros. Traseiro, traseiro. Vamos ver agora, olha lá. Beleza, eu consegui inserir os 5 pneus dentro do meu automóvel. Meu automóvel teve lá os seus... Vou colocar aqui PM, porta-mala. Bem criativo, né? Só para ficar do mesmo tamanho. Tá lá funcionando, a gente tem um que está no porta-mala, tem mais o que está no dianteiro esquerdo, dianteiro direito, traseiro esquerdo, traseiro direito. E ainda sobra 3 locais ainda aí para a gente colocar pneu. Beleza, a gente poderia adicionar mais, mas isso aqui basta para a gente. E por enquanto está funcionando o nosso adiciona. Então, o nosso adiciona funciona muito bem. O problema é que a gente tem aqui um caso bem interessante, né? A gente está colocando pneu
E esse pneu daqui a gente está varrendo, procurando uma posição nula para inserir ele. Quando eu estou falando ali apenas de 8 pneus, até que o custo computacional, né, o tempo que isso gastaria, que o computador levaria para fazer, é pequeno. Então, se eu quero inserir um pneu, o primeiro pneu é super rápido, porque ele vai chegar no laço, vai encontrar a primeira posição vazia e vai inserir ele. Pô, perfeito, muito legal. Mas e aí você vem um segundo, ele vai ter que passar pela primeira. Quando você vai inserir o terceiro, ele tem que passar pelo primeiro pneu, pelo segundo pneu. Digamos que a gente ainda esteja lá com os nossos 200 pneus. Eu vou colocar o último dessa quantidade. Eu vou lá colocar o último pneu, o de número 200. Ele vai pegar, passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, pelo sexto, pelo sétimo, né? Aí vai chegar no 199. Aí ele vai incrementar, vai lá para o 200. Aí chegou no 200, ele vai ver, ó, o 200 está nulo, e ele insere. Isso daí tem custo computacional muito alto. Em notação, quando a gente tiver em estrutura de dados, a gente vai ver que a notação vai dizer que é um big O de N, ou um Ozão de N, né? Isso indica que ele tem que passar por todo o array para poder fazer as operações dele. E isso daí é muito custoso, então adicionar está muito chato. Será que não tem uma forma mais inteligente? Eu acho que tem. Eu acho que tem sim. A gente pode verificar o seguinte: a gente pode verificar que eu não preciso fazer esse laço, né? Porque eu tenho uma variável que controla aqui a posição. Então eu já tenho aqui uma variável que controla a posição. Minha variável que controla a posição, só recuar. Tá aí. Variável que controla a posição é quantidade. Então, não uso i, eu uso quantidade. Eu vou inserir aqui na quantidade. Legal. Beleza. Eu preciso desse if? Acho que não. Né? Eu preciso do break? Não, porque ele vai fazer isso daqui e vai parar. Pô, então, legal. Eu acho que ficou bacana. Ele pegou agora e inseriu a quantidade na posição da quantidade, né? Que é o próximo vazio. E aí, beleza, agora funcionou muito bem. Eu gostei desse negócio daqui. Agora ficou rápido. Porque agora ele tem velocidade constante. Então, em complexidade algorítmica, diria que ele tem O de 1. Então, assim, um big O de 1 seria aí o tempo de execução. Ele vai pegar e vai inserir direto na posição. Eu quero inserir um elemento na primeira posição, tempo 1. Eu quero inserir um elemento na última posição, tempo 1 direto. Eu quero inserir um no meio, tempo 1 direto. Ele sabe a posição que está e insere lá. Isso daí é bem legal, então a gente tem um grande ganho de desempenho. Mas a pergunta que não quer calar, né? Isso aqui vai funcionar? Porque a gente tirou uma estrutura que a gente viu que estava funcionando e a gente, né, tem que testar. Então vamos testar. Ele deve de funcionar para um caso. Será que vai funcionar para tudo isso aqui? Será que ele vai conseguir? Vou compilar esse cara novamente, executar, ele continua fazendo. Então quer dizer que a nossa modificação ela foi significativa em desempenho e a gente conseguiu fazer. Beleza. Só que ainda eu poderia, por exemplo, passar um objeto que não foi instanciado. Eu poderia fazer isso daqui. C1 ponto adiciona e eu vou adicionar um objeto nulo. Então eu vou colocar null de propósito, mas poderia ser algum teste que ele não instanciou, alguma coisa assim. Isso aqui vai funcionar? Vamos testar, né? Compilou, ele não dá erro, porque null é uma referência, se é uma referência eu posso passar, não tem problema. E ele funciona. E aí temos um problema, eu consigo adicionar objetos não válidos. Que, por exemplo, eu poderia pegar esse cara daqui e criar aqui um pneu. Pneu, step. E eu criei um pneu. Eu posso vir e adicionar o meu step aqui. Isso aqui pode? Vamos ver, vamos compilar. Pode, funciona, bacana, funciona bacana. Eu poderia então criar um outro objeto pneu. Outro pneu. Só que eu não instanciei.
E eu poderia adicionar esse outro pneu? Vamos testar. C1 ponto adiciona outro pneu. Vamos compilar. Opa! Outro pneu precisa ser inicializado para eu poder utilizar. Eu não posso simplesmente chegar e fazer isso aqui. Então, aqui a gente já tem uma garantia. Beleza, ele já vai dar erro, não vai deixar. Eu posso passar nulo, mas eu não posso passar um objeto declarado, mas não instanciado, que é nulo também. Legal, isso aqui funciona. Então, esse teste para o null, eu acho que está desnecessário nesse momento daqui. Então, esse cara aqui, percebemos que não tem necessidade agora. Podemos arrancar ele. Arrancou, vamos voltar com esses caras, e aí está alinhado. Bacana. O remove eu vou deixar para o final, porque o remove ele é um pouquinho mais pesado de ser feito. O código não é tão facinho, não. Ele é bem delicado para a gente montar. O nosso toString está funcionando. Vamos ver aqui como vou retornar a quantidade de pneus. Agora ficou fácil retornar a quantidade de pneus, né? A gente tem aqui a quantidade, retorna quantidade. Está aí. A gente tem já a solução para o nosso problema. Para retornar a quantidade de pneus, eu tenho quantidade. Compilou. Legal, vamos testar se ele retorna a quantidade. Eu vou mandar imprimir a quantidade de pneus depois de cada um. Então, quando eu crio o meu objeto, então a gente criou o objeto, eu quero que ele imprima a quantidade de pneus. Então, não vou imprimir C1, vou imprimir C1 ponto, como que é o nome do método? É get quantidade de pneus. Get quantidade de pneus. Beleza. Eu quero ver, né, o que acontece depois de cada execução. Então, depois de cada vez que eu adicionar um pneu, eu quero ver se ele vai incrementar isso daqui. Se ele incrementar, está funcionando muito bem. Vai ficar ruim de ver, né, porque ficou um código meio pesadão. E olha só, e esse cara aqui finaliza. Vamos deixar imprimindo todo mundo aí no final. Compilando, executando. Ele pegou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Ele está falando que tem 6 pneus, mas eu só tenho 5. Então, assim, ele disse que o último agora eu estou com uma quantidade de 6 pneus, mas eu não estou com 6 pneus, eu estou com 5. Temos um problema aí. Então, quer dizer que essa ideia de passar nulo aqui, ele funciona, mas não quer dizer que só porque funciona, tá certo. E aí a gente tem um probleminha no nosso algoritmo, né? A gente está pegando e permitindo inserir. Ou seja, aquela ideia do if alguma coisa aqui, realmente estava fazendo sentido. Ele era útil, não era porque estava ali que a gente tinha que ter tirado ele. A gente tinha que ter mantido essa ideia de filtrar quando alguma coisa é nulo. Mas o que eu vou filtrar? Quando o que eu estiver passando, ou seja, esse pneu que eu estou passando aqui no método, então, ele for não igual a nulo. Quando ele não for igual a nulo. Isso daí é a ideia. Então, quando ele não for igual a nulo, a gente vai fazer essa inserção. Com isso daí, eu acho que a gente consegue garantir, nesse momento, que eu só insira valores válidos. Se isso daqui é correto, isso aqui está certo, né? Vamos ver. Ele tem que ter um pneu, que é o meu step, 2, 3, 4 e 5. O nulo não pode funcionar. Beleza. Compilou. Executou. 1, 2, 3, 4, 5. E ele continua com 5 pneus. Ele não tem mais do que 5. E é exatamente isso daí que está fazendo agora. Então, quer dizer que está funcionando essa estrutura nossa aqui. Bacana pra caramba. Então, a gente já conseguiu fazer a validação do nosso adiciona. Eu acho que esse adiciona aqui ficou bem legal.
A gente pode ver assim, e se eu quiser pegar as informações de um determinado pneu, né? Eita! Pegar a informação de um determinado pneu. Por quê? Porque, por exemplo, você quer trocar o pneu. Aí você para na loja para trocar o pneu. Você foi lá numa loja que vende pneus, ou você foi num mercado, hipermercado que vende, sei lá na Feira da Barganha, não importa onde você vai comprar pneu. Você parou, aí você queria saber quais são, como que é o meu pneu? Aí você pega, vai lá, sai do carro e olha nele. Como que é o meu pneu? Você pega essas informações. Então, eu queria pegar a informação de um desses pneus, né? Eu queria saber pegar essas informações aí de alguma forma. Vou criar um método com um nome bem significativo. Por enquanto, ele é void, mas eu acho que a gente vai mudar. Vou colocar aqui pega, que é o ato de pegar um pneu. E aí, para pegar um pneu, eu acho que seria interessante a gente dizer em que posição que eu quero pegar esse pneu. Então, eu quero dizer aqui qual que é a posição que ele está. Vou dizer lá a posição. Então, vou informar a posição que o meu pneu está. Se ele vai pegar esse pneu na informação, né, naquela posição, ele tem que me devolver de alguma forma. Então, não pode ser void. Eu tenho que devolver uma informação do tipo pneu. Tenho que devolver uma informação do tipo pneu. Legal, vou devolver agora uma informação do tipo pneu. Para a nossa classe não quebrar, return null por enquanto. Então está retornando nulo por enquanto. Se eu pegar, compilar ela, ela vai continuar funcionando bacaninha, tá tudo jóia. Legal. Como que eu vou retornar um pneu? Eu vou pegar o meu array, então a gente vai pegar ele, que é o pneus, e vou retornar na posição que foi passada. Então, isso daqui já resolveria. Vamos testar aqui, ó. Legal, compilou, tá certo. Então, vamos fazer esse cara aqui, vamos fazer um teste. Vamos abrir aqui depois um teste. Eu quero pegar um determinado pneu e eu quero exibir informações dele. Então, vou pegar aqui o pneu que está na posição. Eu quero saber da posição 0, né? Vamos ver aí. Pega o pneu que está na posição 0. Eu quero ver as informações dele. Olha lá, imprimiu tudo bonitinho, as informações do pneu que está ali na posição 0. Show de bola, ele já funciona muito bem. Ele vai devolver para a gente, então, o pneu que está na posição 0. Legal, eu vou conseguir, então, pegar o pneu que está na posição 1. Vai. Ah, funcionou, legal. Ah, bacana, então eu vou pegar o pneu que está na posição 7. Vamos compilar. Opa, compilou, funcionou, rodou e ele trouxe null. É. Temos um probleminha aqui, né? Não deveria trazer null para a gente. Mas esse ainda é aceitável. Null é uma referência válida, né? Ele aponta para nada, mas é uma referência válida. A gente está, por enquanto, com 8, né? E se eu quiser trazer o pneu na posição lá 200? A gente tinha mudado aqui para tamanho 8, só para lembrá-los, né? Então, se eu tentar trazer um pneu na posição 200, ele vai retornar null para a gente. Não, ele não retorna null para a gente. O que ele retorna é uma exceção, que é o array index out of bounds. Ele vai estar tentando acessar uma posição que está fora dos limites do nosso array. E isso daí não é legal. Ele vai tentar acessar, então, uma posição que está fora dos limites. E eu deveria limitar. Olha lá, estou pegando o índice 200, mas os limites do meu array termina lá na posição 8, né? Então, eu poderia até... Ele tem tamanho 8, então teria até o 7 para eu poder pegar. Eu tenho que tratar isso aí de alguma forma. Então, o método é simples, mas eu preciso tratar. Qual que é o tratamento que a gente vai ter que dar aqui, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso validar essa posição, né? Eu acho que validar essa posição é uma coisa importante. Vou fazer essa validação aqui fora, vou criar esse método aqui fora. Eu vou fazer um private, a gente vai retornar um boolean,
Válida posição. Acho que posição... Não, eu quero verificar se a posição é válida. Acho que melhor assim. Posição é válida. Eu acho que o nome fica legal. Se a posição é válida. Se a posição for válida, a gente vai fazer alguma coisa. Então, o que eu quero passar aqui? Quando eu testar se a posição é válida, eu vou passar a posição. E a gente testa essa posição para ver se ela é válida. Legal, esse cara aqui vai dar um return, vou colocar um false para não quebrar por enquanto, para a gente poder conversar. Se compilar, não quebra, né? Então, esse cara aqui vai validar a posição. Vamos tentar validar as nossas posições, né? Qual que é a primeira posição válida? Então, qual que é a minha primeira posição válida? Ela tem que ser maior ou igual a zero. Isso daí é o primeiro passo. E ela vai ter que ir até um limite. Então, posição, ela vai até um determinado tamanho. Então, qual que é o tamanho que ela vai? Vamos ver aqui até onde que ela vai. Ela vai até o tamanho do array? Não, né? Porque a gente viu que indo até o tamanho do array, a gente ainda tem os problemas dos nulos. Mas então ela pode ir até a quantidade. Então aqui eu acho que é menor que a quantidade. Se eu pegar e juntar esses dois aqui, esse e esse, são as condições que eu tenho para que o retorno seja validado. Então isso daqui é uma coisa interessante. Pronto, acabamos de montar aí a nossa posição válida. A gente verifica se a posição é válida. Uma coisa importante é que esse método, ele não é público, ele é privado. Por que ele é privado? Bem, alguém fora dessa classe precisa saber disso? Eu acho que não, né? Acho que ninguém fora da classe precisa ver isso aí. Só a gente. Só interessa pra gente. Se só interessa pra gente, a gente pode usar ela aqui. Vamos verificar, então, se a nossa posição é válida. Então, se alguma coisa, a gente faz alguma coisa aqui. Se nossa posição for válida, então, se a nossa posição for válida, a gente faz alguma coisa. Se ela for válida, eu retorno o que for, mas e se ela não for? Eu vou retornar null? Ainda não resolveu, né? Se minha posição não é válida, eu poderia aqui lançar um erro, né? Ou uma exceção, alguma coisa. Eu acho que é uma ideia legal, a gente poderia lançar uma exceção aqui. Até agora, no decorrer desse curso todo de orientação a objeto, eu não falei de exceção. Então, assim, vou fazer um pequeno comentário sobre exceção. A gente vê exceções ocorrendo e não é sempre que elas ocorrem. Elas ocorrem quando alguma coisa não acontece de forma devida. E normalmente ela acontece em tempo de execução, né? Quando a gente tenta compilar o nosso programa, ele compila, mas na hora que ele está rodando e alguma coisa sai fora das expectativas, ele gera uma exceção. Nós temos duas classes, né, de problemas que podem acontecer na execução. A gente tem a exception, que é a exceção, e a gente tem o error, que é literalmente um erro. Ele para. Tanto a exception como o erro, eles estouram a pilha de execução e lança essa bomba aí de novo para o sistema operacional. Se cai aí alguma coisa que quebra essa pilha, ela estoura e volta o controle para o sistema operacional, ou seja, o teu programa para de funcionar. A gente tem algumas formas de chamar, eu não vou entrar em detalhe agora, a gente vai falar numa próxima possibilidade, uma próxima vez aí de aula, né, sobre exceção, aí a gente fala especificamente sobre exceção. Exceção é um tema bem denso, bem pesado, né? Mas quando a gente executou o nosso programa, a gente viu que ele ocorreu aqui, vamos executar ele gerou uma exceção para a gente. Venhamos e convenhamos. Você está lá executando o teu programa e acontece um negócio assim, escrito exception in thread main, Java lang array index out of bounds as exception, index 200 out of bounds for length 8. Porra, é difícil entender, né? O que está acontecendo aqui? O que isso quer dizer?
Para quem está programando, isso aqui acaba fazendo sentido porque a gente precisa entender o que está rolando. Mas para quem está usando o nosso programa, é um erro estranho. Vão falar para você assim, surgiu umas letras esquisitas lá. E eu vou concordar que surgiram umas letras esquisitas que ninguém entendeu. Tem uma forma da gente lançar uma exceção. Então, a gente poderia lançar a nossa própria exceção. Então, aqui vai ser minha mensagem de erro. Vai continuar dando erro? Vai. Mas, pelo menos, eu consigo dizer qual que é a exceção que eu vou criar. Posso dizer, então, que... Deixa eu ver se eu lembro. Throw... Acho que é isso. Throw... A gente vai criar uma nova exceção. Então, vamos fazer a chamada aí, vamos lançar o throw. É um lançador de exceções, né? A gente lançou uma nova exceção e as exceções são classes. Então a gente pode aí pesquisar depois, se vocês tiverem interesse, mas não se preocupe, eu vou falar um pouco melhor mais para frente das exceções que a gente tem. A classe mãe das exceções é a exception. Então exception é uma classe genérica, né? Então qualquer exceção que aconteça é uma exception. Então eu poderia lançar aqui uma exception que faria isso daí. Só para lembrar, né, para mostrar para vocês, executando, a gente tem aqui uma exceção que aconteceu, vou só listar ela aqui. O nome dela é Array Index Out of Bounds. Isso daqui, se você perceber, começa com letra maiúscula. Ele está dentro de Java Lang. Então, ele é uma classe. Esse cara daqui é uma classe. Essa classe, ela é filha de exception. Então, eu tenho uma exceção chamada exception, que é a exceção genérica, e eu tenho alguma classe filha que vai ter esse problema. Eu poderia fazer um lançamento só dessa exception aqui. Deixa eu ir lá, vamos lançar ela aqui. Fiz o lançamento de uma exception. E eu posso passar agora a mensagem que eu quero, né? Minha mensagem de erro personalizada. Note, eu estou falando que é uma mensagem de erro, mas a gente sabe que não é uma mensagem de erro, é uma mensagem de exceção. Exceção é diferente de erro nas execuções. A gente já vai corrigir. Aqui é somente para a gente ver o que vai acontecer. Compilei. Então, throw exception. Exception must be... Eu teria que chamar, então, throw... eu acho que eu tenho que chamar o... Vou experimentar uma outra aqui, só um minutinho. E... Legal argument. Deixa eu ver se o legal argument. Vamos usar essa outra exceção, porque, no caso, eu teria que preparar a exception, né? A exception, a classe por si só, ela não tem uma passagem de mensagem direta. Já que o ilegal argument exception, que é uma nova classe, que também é filha de exception, ela tem uma mensagem de erro que eu posso lançar. Então, eu estou lançando aqui uma ilegal argument exception, é a nossa exceção. Tá lá, compilou. Vamos ver agora, deixa eu só fechar essa janela, vou executar. Agora, ele deixou de dar o array index out of bounds e ele começou a dar uma mensagem aqui diferenciada. Olha lá a mensagem diferenciada que ele está dando. Ilegal argument exception. Minha mensagem de erro personalizada. Eu consigo, então, passar essa informação dizendo lá qual que é a minha mensagem de erro personalizada. Apesar de ainda ter lá exception, thread, main, blá, 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 eu consigo dar uma mensagem melhor. Legal. E se eu falasse que posição inválida, poderia lá dar posição inválida. Que é isso mesmo que está acontecendo, né? Eu estou passando uma posição que não é válida. Eu acho que já começa a fazer um pouquinho mais de sentido. Opa, posição inválida. Ele passou para mim lá, posição inválida. Ele está informando para mim que a minha posição não é mais uma posição válida para que eu possa utilizar. Isso faz muito sentido, isso é muito interessante, e isso daí é o que eu gostaria de fazer nesse momento.
sem necessidades, né, de fazer muita coisa milagrosa. Eu não estou querendo fazer que vocês entendam a exceção em apenas uma aula. Estou fazendo aqui uma amostra do que a gente vem conversando já há várias e várias aulas, que seria legal se naquele determinado momento eu lançasse uma exceção. Eu lancei uma exceção agora e é assim que eu vou lançar exceções, está aí mostrando uma forma de tratamento. Eu tenho que pensar assim, eu tenho que amarrar o meu código de tal forma que, se o usuário tentar fazer alguma coisa errada, o usuário que eu falo é quem estiver utilizando a nossa classe, você pode ser usuário da minha classe, eu posso ser usuário da sua classe, quem for executar o programa final pode ser usuário das nossas classes. Então, para que essas pessoas que utilizam-se da classe que a gente está, que vão se utilizar da classe que a gente está criando, para que elas não cometam erros e esses erros possam gerar problemas no nosso sistema, a gente valida isso daí. Lançar uma exceção para o sistema operacional pode ser uma boa ideia. E se eu estou lançando uma exceção, a gente vai ver aí que o cara lá que está fazendo esse negócio, ele pode tratar a nossa exceção. Então, ele pode ver, se acontecer isso aqui, ele mesmo já faz o tratamento do erro dele de execução, né? Que é a exceção durante a execução. Eu estou dando uma possibilidade dele poder manipular isso aí de uma forma mais inteligente. É essa a ideia, a gente está tratando isso daí. Poderia melhorar a mensagem, dizendo, olha, o valor máximo permitido é tal, mas não vem ao caso agora, a gente está fazendo bem simples, é simplesmente para a gente ver como que eu posso lançar uma exceção. A gente usa aqui uma palavra-chave, que é o throw, que é o lançar, e a gente lança uma exceção, a gente criou uma exceção. Isso daqui é a chamada através do operador new do construtor da classe Illegal Argument Exception, que a gente já fez isso daqui. Fala assim, nossa, que coisa estranha. A gente está fazendo isso aqui o tempo todo, pô. A gente está chamando aqui, fazendo uma chamada anônima de um objeto do tipo pneu. O que a gente fez ali foi fazer uma chamada anônima do tipo, vamos voltar lá, Illegal Argument Exception. É isso que a gente fez. A gente fez a chamada anônima de uma classe. Então a gente chamou através do operador new, que instancia ele é o instanciador, ele cria um novo espaço de memória, chamando o construtor dessa classe, que é o Illegal Argument Exception, e ele passa um parâmetro que é o texto, a mensagem de erro dessa exceção. Então a gente está lá fazendo isso daí. Essa é a grande sacada nesse momento. Então a gente já pode fazer isso aqui. Já ficou um pouquinho mais legal. A gente viu mais uma coisinha. Obviamente, a gente não está debulhando exceção. E eu acho que nesse momento não é o ideal por enquanto. A gente está entendendo como que eu lanço exceção. Está aqui uma forma de lançar uma exceção. Depois a gente trabalha melhor isso aqui e a gente vai evoluindo passo a passo. Bacana. Então a gente já consegue devolver a posição e a gente já tem um tratamento para a posição, né? Bacanão, perfeitão, joia. Vamos começar, então, a verificar se está tudo certo. Eu poderia também, né, pensar assim, vou pensar em como tirar um pneu do carro, porque agora eu coloquei um pneu, eu tenho que remover um pneu. Só que quando eu removo, eu não removo o pneu, né? Por incrível que pareça, eu vou remover um pneu de uma posição específica. Então, vamos trabalhar com uma posição específica. E ele vai fazer o quê? Vai devolver nada, ele simplesmente vai remover um pneu. Só que a gente está lidando com uma estrutura que ela é sequencial, ela é um array. Então, quando eu estou inserindo, eu venho aqui e coloco no final. Coloquei mais um no final, coloquei mais um no final, coloquei mais um no final. Que é a ideia do adiciona. Então, imaginando aqui, eu estou aqui com o meu array, tá lá os meus elementos, ele inicia-se vazio, então tá lá sem nada. Aí eu venho e coloco um pneu. Aí ele colocou o primeiro pneu. Aí ele vem e coloca o segundo pneu. Então ele vai inserindo no final o pneu, né? Vai lá e coloca mais um pneu, vai lá e coloca mais um pneu, vai lá e coloca mais um pneu. Ele colocou um total de 5 pneus, que é isso daí que a gente está falando. É essa a ideia, ele vai inserindo no final os pneus. Quando eu removo, a gente tem um probleminha nesse remover. Esse remover, ele vai fazer o quê?
Vamos lá no remove e vamos entender o que vai acontecer. Vou colocar aqui em forma de comentário, só para a gente não ter problema. Esse cara aqui está na posição 0, esse cara está na posição 1, esse está na posição 2, esse na 3 e esse na 4, num total de 5 pneus. Eu chego para você e falo assim, putz, furou o pneu 3. Eu quero tirar o pneu 3. Então, como que eu vou fazer essa chamada aqui? Eu vou fazer assim, olha, remove para mim o pneu que está na posição 3. Quer dizer, o pneu 3 furou, é o pneu que está na posição 2. Vamos remover esse pneu aqui. Bacana. Vou fazer essa ação de remover. O que vai acontecer agora? Quando eu fizer essa ação de remover esse cara, esse caboclo daqui, ele vai ficar nulo. E eu tô com um buraco no meio do meu array. Ficar com buracos nos nossos arrays não é uma boa ideia, não é uma ação muito inteligente, né? Principalmente que, beleza, se eu for e decontar a quantidade, ele ainda vai apontar para a posição incorreta. Uma ação legal seria eu pegar e fazer assim, já que eu removi um pneu, agora eu tenho que pegar e copiar. Esse cara que está aqui, eu vou copiar ele para cá. Ah, legal. Tá, mas esse cara daqui? Então, vou pegar ele e vou copiar para cá. Legal. Tá, mas ele ficou duplicado. Então, a gente faz um outro passo depois. Qual que é o outro passo? A gente vem aqui e fala assim, esse último daqui, ele fica nulo. E aí, depois disso daqui, o que eu faço? Eu tenho que pegar e decrementar a quantidade. Eu dou uma quantidade menos, menos. É isso daí que a gente vai ter que fazer. Nota, então, quando passa a posição que eu quero remover, eu vou copiar o próximo para ela, o próximo para outra, o próximo para outra, até o final, e aí eu vou ter um probleminha, que lá no final vai ficar faltando um. Né? Quer dizer, vai ficar faltando um, perdão, vai ficar duplicado, né? Eles vão ficar duplicados, porque eu estou copiando, né? Aí eu tenho que pegar e dizer, olha, a última posição do meu array tem que ficar nula. Aí eu pego e coloco essa última posição igual a nulo. Aí eu decremento ele. Aí eu decremento ele, e aí ele vai ter a quantidade correta. Então, como eu disse, é um algoritmo que não é tão mais simplório, já é uma ação um pouco mais complicada. Vamos fazer, então, isso daí. Primeira coisa, então, a gente tem que fazer com que ele mova essas posições até chegar na posição correta. Eu quero remover uma determinada posição, ele tem que puxar todo mundo da frente dessa posição para cá. Então, a gente vai fazer um for de alguma forma aqui, já está bem claro, né? Então, a gente vai fazer um laço para os nossos pneus. For alguma coisa, e vamos montar a nossa alguma coisa aqui. Então, int i começando na posição 0, o i vai ser menor que, vamos colocar aqui, o nome do array, ponto length, e mais. Não sei se vai até ainda final, não sei se vai começar em 0, vamos ver. Isso aqui vai ser o laço que a gente vai montar. Então, esse laço daqui vai ser montado em algum determinado momento. E aqui está fechando o nosso laço. Legal, a gente já sabe que vai ter um laço em algum determinado momento. O problema é assim, ele vai começar na posição 0? Não, ele não vai começar na posição 0. Ele vai começar onde? Ele vai começar a partir da posição que eu quero. Porque a posição que eu quero remover, ela vai ter que começar a receber as coisas. Então, ele não começa na posição 0. Ele vai começar a partir da posição que eu estou indo. E ele vai até o final do array, movendo um para trás? Não, porque se eu estou removendo o último elemento do meu array, eu tenho que ir até a quantidade, né? Então, eu tenho que ir até quantidade. Menor que a quantidade. Ele vai removendo. Então, por exemplo, se ele tem aqui 4 elementos, né? E eu mando ele remover o elemento 1, vou remover esse cara. Beleza, ficou com um buraco. Esse daqui é o valor 1. Eu tenho que passar no valor 1 o valor 2. No valor 1, ele tem que devolver o valor 2. Tá. Então, quer dizer que
pneus na posição atual, que é a posição que eu estou passando, vai ter que receber o pneus na posição I mais 1. Ele vai ter que fazer isso aqui, que é exatamente, eu tirei 1, ele vai pegar nessa posição daqui, vai pegar esse que aqui, que tá o I mais 1 e copiar para cá. Aí esses caras aqui ficaram iguais. Só que esse cara daqui também eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, quando eu incrementar a posição, tem que vir para cá. Beleza. E se esse cara aqui eu tiver que copiar a próxima? Não vou poder copiar. Então não é até a quantidade. Já percebi que vai ser quantidade menos 1. Por causa disso, porque se ele tenta chegar aqui, ele vai tentar copiar esse cara daqui para cima. Eu não vou, eu tenho que chegar até esse e copiar o próximo para cá. Ficou duplicado. Legal. Ele fez isso daqui, isso aqui, resolveu, né? A gente fez, copiou, resolveu. Então é isso daqui mesmo. Então, resolvido. Então, beleza. A gente fez aí a remoção. Só que a nossa remoção garantiu a duplicidade do final. E a gente ainda está com a quantidade estourando, bombando, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa última posição que tem preenchida, que é o pneus na posição, e aí é essa daqui, né? Porque ele vai até menor que ela, então até essa daqui. E a gente vai pegar e atribuir, a gente não precisa fazer menos 1, né? Se a gente decrementar ela, já vai. Então aqui, se eu decrementar ela, depois eu posso pegar esse cara daqui na posição quantidades e falar que ele é nulo. Aí eu disse que aquela posição é nula. Agora sim, agora eu consegui. Legal, então vamos fazer esse teste. Não sei se está tudo certo. Vamos experimentar, né? Legal, vamos fazer um remove agora. A gente sabe que esse 200 dá pau, então a gente vai colocar aqui o pega posição 2, porque aí não vai dar problema nenhum, só para a gente ver aqui, ó. Parou de dar exceção, ele mostra quem está na posição 2. Já que eu fiz esse pega a posição 2, eu vi ele e eu falo assim, eu quero remover. Então, C1.remove o que está na posição 2. Perfeito. E eu vou imprimir novamente o nosso array. Espera aí, eu vou imprimir quem tiver na posição 2 agora, que eu quero ver o que aconteceu, e vou imprimir o nosso array para a gente ver como é que ficou. Tá aí. Entenderam? Eu vou remover a posição 2, eu imprimi ela antes. Não gostei dessa, esse aí é o pneu que está furado. Legal. Vou remover ele, tirei ele. Eu quero saber quem que ficou na posição 2 do nosso array, se realmente ocupou, e depois eu quero imprimir todos para eu ver como que ficou. Vamos ver. Compilou, executou. Eita, rapaz, olha que legal. Ele tirou o DD, ó. Ele pegou, viu lá. O DD é o que eu quero tirar, é o que está furado, né? Eu vou retirar ele, olha lá. É o posição 2. 0, 1, 2. Esse cara daqui que eu vou retirar. Retirei esse cara daqui. Quem assumiu a posição dele? Quem estava na frente dele, que era o traseiro esquerdo. Olha lá, assumiu a posição lá, o traseiro esquerdo. Logo, a gente ficou com um pneu no porta-mala, um no dianteiro esquerdo, o dianteiro direito a gente não tem, a gente tem o traseiro esquerdo e o traseiro direito. Ou seja, se a gente for olhar aqui, ó, temos 4 nulos, antes a gente tinha 3. Vamos imprimir a quantidade para a gente ter certeza se essa remoção foi feita com sucesso, né? Vou imprimir lá no final a quantidade. Ela vai ter que ter um elemento a menos. Então, não são 5, teria que apontar 4. Opa, olha lá, apontou o valor 4. Show de bola. São 4 pneus que a gente tem agora. Perfeito, era isso mesmo que eu queria fazer. O nosso remove está funcionando. Está funcionando? Vamos ver. Eu quero remover agora a posição 8. Perdão, a posição 7. A gente tem 8, 7 é a última, daria certo. Vamos ver? Compilou, executou. A gente tem 4 pneus. Eita. Mandei remover a 7. Eita.
Se eu mandasse imprimir a 7 aqui, olha lá. Posição inválida. Então, eu não posso remover qualquer coisa. Ele fez alguma coisa errada aqui. Ó, vou colocar de novo 2 aqui, somente para a gente não ver o que está acontecendo de exceção, né? E vou tentar remover a posição 7. Putz, tentei remover a posição 7. Ficou 1, 2, 3, 4. Ele arrancou o último. Eita! Só que aí ele arrancou o último pneu. Mas a posição 7 era para ser essa posição aqui que está nulo. Olha lá, são 5, 6, 7, né? 5, 6, 7. Contando com 0, né? Seria essa daqui, né? De 0 até 7, a última posição. Nulo. Nulo não podia aceitar. Temos um problema. Ele aí arrancou a última, que é o traseiro direito. Probleminha. Temos que corrigir isso daí. Como que eu posso corrigir isso daqui? Bem, eu poderia verificar se a posição é válida. Se a posição é uma posição válida, eu posso, né, lançar uma exceção, senão ele continua e faz. Vamos ver. Compilei esse cara agora, vou tentar agora remover a posição 7 e ele lançou uma exceção. Maravilha. Agora a gente tem aí um tratamento que pode ser feito depois. Quem estiver utilizando a nossa classe vai ver que é uma exceção e se é uma exceção pode ser tratada. Bacana, a gente tem um lançamento de erro aí. Posição inválida. E ele não permite eu lançar isso daqui. Eu poderia, sei lá, colocar agora novamente o valorzão lá, 200. E ele vai dar exceção. Então, quer dizer, se eu colocar um valor menos 7, opa, ele também disse que a posição é inválida. Perfeito. Tá funcionando. Legal, a gente conseguiu fazer. Agora eu coloquei posição 2, ele removeu. Pá, pá, pá. Vai remover tudo bonitinho. Show de bola. Ele vai conseguir fazer as remoções. A gente tem aqui um tratamento de erro. Então, se a posição não é válida, a gente lança uma exceção. Se ela é válida, a gente vai jogar todas que estão na frente para cima dela. E a que sobrar, que vai ficar duplicada, a gente coloca nulo. Fora que a gente decontou aí a quantidade e a quantidade está bonitinho. Eu acho que esse remove ficou legal. Já funcionou bacana. Então, a gente poderia pensar agora... Eu poderia verificar se... Eu poderia adicionar, eu acho que é uma boa. E se eu quiser adicionar um pneu, por exemplo, eu tenho aqui 4 pneus agora, porque a gente tirou um. Só que eu quero colocar ele novamente, eu fui lá, comprei outro, e eu quero colocar ele no lugar. Eu quero vir e colocar ele aqui. Então eu quero inserir ele no meio do meu array, ou na posição 1, na frente, no final, não importa. Eu quero poder inserir ele em uma determinada posição e não simplesmente colocar no final. Então vamos ver aqui, a gente viu essa possibilidade de fazer o adiciona. Então se eu pegar esse adiciona e fizer isso daqui, agora a gente passa posição também. Opa, se a gente passa a posição, vou lançar a exceção caso tente chegar numa posição inválida, né? Eu tenho que inserir dentro de uma das posições válidas do meu array. Isso daí é uma das regras importantes. Eu não posso tentar inserir dentro de uma faixa que não exista. Então, tá aí, a gente lança a exceção. Se não ocorrer a exceção, eu consigo inserir o pneu na posição que eu quero. Mas é simplesmente chegar e inserir ele? Não. Por exemplo, eu estou aqui com 4 elementos preenchidos, eu tenho 4 pneus. Ah, eu quero inserir na posição 1. Imagina aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Eu quero inserir um pneu aqui. O que eu tenho que fazer? Se eu vou pegar o pneu e inserir aqui, sim, o que aconteceu? Eu perdi esse pneu. Joguei por cima, ele deixou de existir, coloquei um outro no lugar. Não, eu tenho que pegar, abrir um espaço para lá, né? Jogar todo mundo para frente e colocar aqui.
Aí eu coloco o meu pneu novo aqui. Legal. Então eu vou fazer isso daí. Para poder inserir, eu tenho que mover todo mundo lá para o outro lado e abrir um espaço para eu poder colocar o cara aqui. Bem parecido com o que a gente fez com o remove. Só que o remove pegava e puxava tudo para cá. Agora eu vou puxar tudo para o outro lado. Faz muito sentido fazer uma bagunça dessa. Se isso daqui é verdade, então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer ele colocar na posição que a gente quer. A gente vai ter que fazer um for. Então vamos trabalhar o nosso for aqui. Int i igual a 0. Depois a gente corrige isso, né? I menor que pneus.length. A gente vê até onde que vai. E mais. Tá aí. Fizemos o nosso for. A gente tem que pegar e fazer o seguinte, a gente vai puxar ele para o final. Se eu vou puxar ele para o final, seria... Qual que é o final dele? É menor que a quantidade. Então, ele teria que ir em quantidade. Eu teria que pegar lá a minha posição quantidade, ele iria aqui, eu vou fazer, então, um for que vai de trás para frente. Ele vai pegar do final do array e vai puxar todo mundo para abrir o espaço onde eu quero. E aí ele não vai menor, ele vai maior ou igual a posição. E ele não vai incrementar, ele vai decrementar. Beleza. Então, eu vou ter aqui um pneus numa determinada posição, vai receber o pneus numa outra determinada posição. Ele vai começar assim. A posição da quantidade, que é o tamanho mais 1, né? Se eu tenho quantidade 4, ele é 0, 1, 2, 3. Então, ele está pegando essa daqui. Ele vai falar que essa daqui, que é a posição I, vai receber quem está antes dele, que é o I menos 1. O I menos 1. Joia! Então, se eu tentar inserir ali, ele vai pegar a posição I menos 1, vai fazer com que ele passe. Vai passar, e aí a gente vai ter aquele mesmo problema. A gente vai ficar com esse cara daqui, se a gente tentar inserir, esses dois vão ficar duplicados. Se eles vão ficar duplicados nessa posição específica, então, nessa posição específica, vou colocar isso daqui, né? Colocar essa validação aqui, senão a gente lasca o nosso programinha, tá louco? Então, para ficar certinho, se isso for verdade, né? Então, se for verdade, a gente agora puxou todo mundo, a gente está com ela, eu vou ter que pegar a posição que eu quero, posição, e vou receber o meu pneu e eu vou acrescentar 1. Fechou. Bacana. É isso daí. Eu acho. Vamos testar. Na minha cabeça funciona. Sabe que funcionou na minha cabeça não quer dizer que vai rodar no mundo real, né? Vamos listar para a gente ver, só para ver como é que estão aqui os nossos pneus. Então, a gente tem aqui que a gente removeu um pneu válido, que era o TD, esse cara daqui. Eu removi ele. Então, isso daqui foi removido. E eu quero reinserir ele. Eu quero reinserir esse cara. Aí eu vou reinserir ele na posição que eu quero. Então, eu vou pegar e falar C1 ponto adiciona, e aí eu vou falar onde eu quero adicionar. Eu quero adicionar na posição 2, um new pneu. Eu vou tirar aqui, mudar aqui. Eu quero inserir esse cara daqui de novo na posição 2. Então, ele tem que voltar para a posição 2. Eu vou imprimir o array e a quantidade para ver se isso daqui deu certo. Vou imprimir o array e a quantidade. Vamos ver se vai funcionar. Compilou. Opa, olha lá, ele inseriu na posição 2 novamente. E a quantidade 4 passou para 5. Funciona. Tá, e se eu quiser inserir esse cara aqui na posição -2? Compilou,
rodou, lançou exceção de posição inválida. Pá, legal. Se eu tentar inserir ele, por exemplo, ainda é uma posição válida que a gente tem de 0 a 7, né? O tamanho total do nosso array. Se eu quiser inserir ele na posição 6, será que ele me permite? Não, não permite, porque a gente ainda não tem essa posição. Nosso array não vai permitir isso daí. Legal, eu tenho que colocar ele em cima de uma das que existam, né? Então, se eu tiver também um valor fora do nosso array, sei lá, 155, que o nosso está com tamanho 8, 155 história, ele também vai dar a mesma mensagem. Tá aí. Show de bola, a gente consegue fazer isso daqui. Legal, a gente já conseguiu fazer bastante coisa. Conversando rapidamente sobre o que a gente fez, né? Mesmo a gente trabalhando com array é uma estrutura que a gente já tem, que já está pronta, tudo, a gente viu algumas características, né? Eu não poderia deixar, por exemplo, a pessoa que está usando a minha classe carro 2, eu não poderia deixar ela manipular o array de pneus diretamente, porque poderia fazer zona, né? Poderia fazer uma bagunça aí que eu não iria curtir. A gente viu que poderia zoar o nosso array. E aí a gente fez algumas estruturas de validação. Vamos dar uma revisada no que a gente já fez até agora, né? A gente fez lá o nosso array até um determinado tamanho, a gente fez nosso construtor, a gente fez um adiciona para colocar um pneu, então ele vai colocando lá. A gente está com o array vazio, aí ele coloca um, aí coloca mais outro, coloca mais outro, coloca mais outro. Ele vai inserindo no final novos pneus. Bacana, funcionou muito bem. A gente viu também que a gente poderia inserir em uma determinada posição, então eu tenho 4, eu quero inserir um aqui, eu posso vir e inserir um nessa posição aqui. Ele move todo mundo que está para frente dessa posição, né, para lá, insere, abrindo um espaço, e eu consigo colocar o meu objeto ali. Perfeito, funciona. A gente fez aí uma função auxiliar, que é o valida posição, para a gente não precisar replicar esse teste toda hora. A gente consegue pegar um elemento em uma determinada posição. Então, eu falo lá, pega a posição 2. Ele vai lá e pega 0, 1, 2. Pega esse daqui e me devolve essa informação. Ele devolve uma cópia do que está aqui para mim. Legal, essa cópia daqui, quer dizer, uma cópia, uma referência dessa posição. Consigo ver ela, ficou joia. Bacana. O que mais que a gente pode fazer? A gente já está fazendo os tratamentos de exceção. A gente viu que o remove, eu quero tirar esse cara daqui. Se eu tenho que tirar ele, eu tenho que copiar todo mundo para cá e eu tiro o final. Então, na verdade, é isso. Eu tirei esse cara, aí ficou com um buraco no meu array, eu tive que vir e copiar todo mundo e a gente ficou com -1 ali. Ficou legal. A gente tem um toString que funciona, a gente tem uma quantidade também que funciona, a gente ainda não implementou um troca pneu para trocar, fazer o nosso rodízio de pneu, né? Trocar um pneu por outro. E a gente não implementou mais o quê? Tem algum método que a gente não implementou? A gente não está verificando se tem um pneu, né? Se a gente tem um pneu igual lá, né? A gente poderia verificar se um pneu se ele está lá dentro do carro, se ele está instalado no carro. Também é uma ideia, né? Verificar se um determinado pneu está instalado dentro do carro. Vamos fazer esse aqui, eu acho que esse é legal, né? Vamos verificar se um pneu está instalado dentro de um carro. Como que a gente pode chamar isso daí? Para verificar se ele tem esse pneu, se ele contém esse pneu. Boa. Vamos verificar se ele contém. Então, public, a gente vai falar. Estão pedindo para tentar inserir na posição. Na posição 0, por favor, né? Vamos ver então. Deixa eu só apagar isso aqui para não dar erro. Vamos lá. Esse cara não foi mexido, então não preciso compilar. A gente tem que tentar inserir ele na posição 0, né? Então vamos tentar inserir ele na posição 0. Então o DD vai ficar na posição 0. Vamos ver se funciona. Opa, temos uma exceção. Bacana. Sim, a gente tem esse probleminha. Bom, bem visto. Na verdade, eu queria que vocês descobrissem depois aí as exceções, mas vamos lá. Por enquanto, eu sei que tem isso e tem um outro erro também, mas a gente vai trabalhar o outro erro, tá bom?
A gente ainda tem bastante coisa para corrigir. A gente não vai conseguir terminar hoje. Vamos lá fazer esse contém e depois a gente corrige os problemas. Public, por enquanto, não vamos fazer nada. Vou chamar de contém e a gente vai ter alguma coisa. Vai ser mais ou menos assim o nosso método. Esse contém, ele vai verificar se ele contém um pneu. Então, vou passar um pneu aqui. A gente vai passar um pneu e ele vai verificar se aquele pneu já existe. Para verificar se contém, ele vai retornar verdadeiro se contiver e falso se não. Então, boolean. Vamos, só para não quebrar, return false. E também a título de curiosidade, já que foi perguntado se eu tentar inserir na posição 0. Maravilha, vai dar erro. Tenta inserir, adicionar, até estourar o tamanho do array. Também é outro problema. Aí a gente não está limitando isso daí ainda. Então a gente tem que tratar esse adiciona depois para ele não estourar o tamanho do array. Ou a gente tem que fazer, dar-se os seus pulos, né? Resolver isso de alguma forma. Para verificar se um pneu, se ele está ali dentro de outro, né? Se ele está dentro de um array, ou se tem o contém, né? O contém verifica se eu tenho um objeto dentro, né? Ele não vai ter o que fazer, a gente vai ter que, né, varrer comparando todas as posições que a gente tem. A gente vai ter que fazer um for, de alguma forma, que não vai escapar disso. Não imagino uma outra forma por enquanto. Int i igual a 0, i menor, e a gente não vai, vou colocar primeiro, depois a gente corrige, né? Pneus.length e mais. Tá lá. Eu vou fazer isso aqui, a gente vai ter que fazer alguma comparação qualquer, aí dependendo a gente vai dar uma resposta. Se ele encontrar, a gente vai dar um return true, encontrou. E aí ele sai. Se não, ele vai estourar o laço e vai sair daqui e já era. E o que eu vou comparar, né? O que eu vou comparar com o que, né? Então aqui existem muitas dúvidas. O que eu vou comparar com o que? Essa é uma dúvida muito grande que existe. O que eu vou comparar com o que? E qual que é o tipo da comparação, né? Eu vou comparar se é igual. Bem, objeto não dá para ser comparado com um igual. Já que objeto não pode ser comparado com igual, a gente tem que pensar em como que a gente poderia fazer isso daí. Nesse momento eu falo que a gente vai fazer mão, né, vai lançar mão de um método que existe na superclasse Object, e é dela que a gente vai trazer essa possibilidade. Então a gente vai ter que mexer para fazer comparação de pneu. A gente sabe que a gente vai comparar pneu com pneu. Então a gente tem que fazer esses pneus serem comparáveis de alguma forma. A gente tem aqui o nosso toString, né? Então já temos o nosso toString aqui. O toString é uma das classes que a gente sobrescreveu. Então isso aqui, na verdade, você poderia colocar um override aqui, né? Então dizer que ele já é uma sobrescrita, mas a gente tem uma outra sobrescrita aqui que vai acontecer. Então, quando a gente sobrescreve ele, é legal colocar a notação override, e a gente, é até legal, assim, isso aqui é uma diretiva de compilação. Se você colocar ou não colocar no teu programa, ele vai funcionar de qualquer jeito, mas é legal que o compilador entende que isso aqui é um método que sobrescreve outro método. Então, é essa a ideia. Se a gente fosse montar um equals nosso, a gente iria escrever alguma coisa assim. Public, ele vai retornar um boolean, verdadeiro ou falso, né? Se é igual, retorna true, se não é igual, retorna false. Vamos chamar de equals por enquanto, que é um método de comparação, de igualdade, e a gente iria fazer o quê? A gente iria comparar, só para não quebrar, né? Return false por enquanto. E a gente iria comparar, a gente teria que escrever aqui
É pneu comparado com pneu, né? Então a gente chama um pneu de pneu e a gente compara ele. Aí tem um problema. Quando a gente faz isso daqui, né? A assinatura do nosso método é equals pneu, que é o nome da nossa classe que a gente está comparando. Quando a gente fez esse equals pneu, a gente está fazendo uma modificação na assinatura. Ele deixa de ser override. A gente está fazendo uma sobrecarga, né? Mas a gente não está reescrevendo, a gente está sobrecarregando. A gente vai ter um equals, que é o padrão da nossa superclasse object, e vai ter um outro equals com uma assinatura diferente. Pode fazer? Pode. É o correto a se fazer? Não. Porque se eu fizesse isso, eu tenho que tirar essa anotação de override. Porque aqui, o que eu tenho? Eu não tenho um pneu declarado, eu tenho um object. Eu tenho um object aqui. Agora, isso aqui é uma sobreescrita, né? A gente está sobreescrevendo o nosso método. A gente não está sobrecarregando ele. Não estamos criando duas assinaturas para o mesmo método. A gente está reescrevendo. Então, esse cara só vai ter uma assinatura, mas eu estou modificando a parte central dele, o core do nosso método. E isso daí é uma coisa que dá para fazer. Ficou estranho. Object. O que eu vou ter que fazer? Beleza. Então, vamos trabalhar agora com uma parte interessante aí das conversões. A gente não falou, que é o tópico da próxima aula, mas eu vou passar aqui o que a gente vai fazer. A gente vai criar um objeto pneu aqui dentro, para a gente poder comparar. Esse cara daqui, ele vai receber o objeto. É isso que ele vai fazer. E o que nós iremos fazer com isso daqui? A gente vai comparar o nosso atual objeto, então a gente vai fazer um teste com o nosso this, então esse cara, ponto, uma das suas propriedades, eu vou comparar somente a posição, tá bom? Se a posição for igual, a gente acha ele uma posição igual, a gente troca. Poderia fazer uma comparação mais complexa, mas só para a gente colocar aqui, eu vou testar se a posição é igual à posição do objeto. Objeto.posição. Aí vem um problema. Eu não consigo pegar a posição. Tá. Nesse momento, a gente faz uso de criar o nosso método get para posição, que foi aquilo que eu falei na aula passada. Tem necessidade do get? Não tem, não cria. Tem, cria. Entendeu? É essa a ideia. Agora a gente tem a necessidade. Então, public, a gente vai retornar aqui uma string get posição. E aí, esse cara daqui retorna para a gente a posição. Beleza. Se for isso, eu posso usar então o get posição aqui. Ponto get posição. E aí a gente fez a chamada do método get posição. A gente pode comparar a posição atual desse objeto com a posição que está lá no... perdão, chamei ele de pneu, né? Objeto não tem get posição, só pneu que tem get posição. E aí a gente pode pegar e falar, retorna isso daqui. Então, retorna isso daqui. Isso aqui dá um retorno verdadeiro ou falso, maravilha. Só que objeto não pode ser atribuído diretamente para pneu, mas a gente vai ver aí que tem uma forma de conversão. A forma de conversão é o cast. E o cast a gente já viu. Então, fazer cast de um tipo para o outro, a gente entende como fazer. Vamos imaginar que esse cara daqui seria um int. Int pneu. Sempre escrevo o E primeiro, né? Int pneu. E esse cara daqui é uma variável double.
a variável double. Como que eu poderia atribuir essa variável double para o tipo pneu? Eu faria aqui, ó, o cast para int, correto? Vou seguir a mesma ideia aqui, então. Vou fazer o cast para pneu. Aí a gente conversa melhor sobre isso aí na próxima aula. Mas é essa a ideia daqui. Então, isso daqui vai ser o nosso comparador. Eu criei um objeto e estou convertendo ele e fazendo uso do método convertido, bonitinho lá. Aí eu tenho acesso ao que eu preciso. Esse cara aqui atualizado, bacana. Agora, o que eu posso fazer? Eu não tenho igual, eu tenho equals. Equals, ele compara objetos. Beleza, mas tem que ser implementado, senão a gente vai usar lá da comparação de objeto com objeto, vai dar errado. E o que eu quero comparar com o quê? Eu vou comparar se o pneu que eu estou passando é igual ao pneu que eu estou testando, né? Então, pneu, pode ser aqui na posição I. Se esse cara daqui for igual ao pneu que eu estou querendo, que eu estou procurando, retorna true. Aí eu consigo usar esse cara. E aí funciona. Pneus. Agora funciona. Beleza, compilou. Joia. Bacana, compilou. Vamos verificar se a gente pode testar se um pneu existe. Eu quero verificar, então eu quero imprimir um system.out.println e eu quero verificar se C1.contém, se ele tem, como que a gente chamou aquele que a gente fez de objeto? É step. Quero verificar se ele tem step. Ele tem que devolver aqui true para mim. Tem que devolver true para esse cara. Então, ele vai ter que imprimir true no final. Se imprimir true, quer dizer, então, que ele encontrou. Beleza, ele conseguiu encontrar. Assim como eu poderia testar isso daqui de outra forma, né? Vamos fazer um teste rápido aqui. Eu poderia testar se eu tenho esse cara daqui. Quero verificar se tem esse new pneu que a gente inseriu. Tem que retornar um segundo true. Então, pá, compilou, executou, ele retornou um segundo true. Tá, e se eu pegar agora e tentar achar um pneu que eu coloquei na posição XX? Posição qualquer. Ele vai comparar se isso daqui é igual, né? Para verificar se está lá dentro. Ele vai ter que retornar false para a gente. E aí, null point exception. Ele pegou e verificou que esse cara daqui, né? Ele não conseguiu trazer para a gente. Beleza, a gente já está conseguindo ver algumas coisas divertidas. Então, a gente consegue verificar se tem se não tem, só para não dar erro, vamos ver aqui, ó. Compilou, trouxe true, beleza. Só que quando não tem, quando ele não acha, né? Olha lá, compilou, o que está acontecendo? Ele está estourando o nosso array. Ele está estourando o nosso array. Por que ele está estourando o nosso array? Porque ele está comparando com todas as posições dele. E ele não tem que comparar com todas as posições. Ele tem que comparar até a quantidade. Então, esse cara aqui vai até quantidade. Feito isso daí, pá, compilou. Agora vamos ver. Se esse cara não existir, vai continuar funcionando. Feito aqui, funcionou. Vamos pegar agora, tira o comentário. Ele não pode mais dar um null point exception. Legal, retornou false para a gente. Ele não existe. Acabou de não encontrar esse pneu na posição XX. Que sei lá que posição que é essa. E aí ele não encontrou. Funcionou então. A gente já fez o nosso comparador. O troca-pneu é uma coisa interessante que a gente tem que imaginar como montar. Ele é bem simples de ser feito. E vamos, né, ver aí o que a gente pode fazer. Eu acho que é melhor a gente fazer assim. Int, que a gente vai falar de posição, né? Vamos trocar de tal posição para a outra posição. Vamos falar dessa forma aí. Então, ele tem que trocar de uma posição para outra posição. Joia?
Se eu tenho esse D e eu tenho esse para, eu tenho um problema. Por que eu tenho um problema? Porque a gente vai ter que implementar esse cara daqui também. Então, a gente vai fazer a implementação desse D e desse para. Então, vamos fazer essa implementação, ela é importante. A gente tem que verificar se o D é uma posição válida. Se é uma posição válida, a gente vai falar posição de origem inválida. Essa daí vai ser a nossa mensagem de erro. Tá. E se a gente fizer agora isso aqui? Posição de destino inválida. Então, eu consigo tratar as duas posições para trocar. Se a posição de origem é válida, se a posição de destino é válida, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um pneu de origem e a gente vai criar um pneu destino, que é a posição de destino. Esse cara daqui vai receber quem está naquela posição. Então, na posição D. E esse cara aqui vai receber o pneus na posição para. Beleza? E aí, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar a origem com o destino. Então, pneus na posição D vai receber o destino. E pneus na posição para vai receber a origem. Fechou. É isso daí. Então, a gente vai fazer as nossas trocas aqui. Se essa troca funcionar, se ela estiver tudo ok, a gente consegue trocar dois pneus de posição. Vamos fazer o nosso teste de troca de posição. Deixa eu já colocar esse cara aqui para imprimir, que a gente vai ter aqui uma impressão no final. E eu quero pegar C1 ponto, troca pneu. E eu quero trocar o pneu que está na posição 0, que é o step, com o pneu que está na posição 1. Então, vou trocar a posição 0 com a posição 1. E a gente vai ver se esses dois trocaram. Compilou, executou. E olha só que legal, ele trocou a posição do step com o outro que é o direito esquerdo. Fez a troca. Tá aí. A gente fez umas implementações. Pessoal, a gente concluiu todas as ideias de montagem. Eu disse que iria ser uma aula bem corrida, era bastante coisa que a gente teria que ver. A gente fez todos os testes com contém, com troca, para trocar posição, com pegar quantidade. Isso daqui é uma coisa importante. Vocês viram o trampo que dá utilizar array. Array é uma coisa extremamente útil. A gente usa array sempre, mas ele dá trabalho. E aí, assim, você pode se perguntar, puxa vida, dá muito trabalho fazer tudo isso, será que eu vou conseguir fazer? Será que, né? Então, a gente tem aí alguns problemas que a gente poderia pensar. Só a título de corrigir um probleminha, um último, né? Fazer aqui uma implementação que eu tinha ficado de fazer na última aula, eu acho que é uma implementação válida, já que a gente está usando o for each aqui, a gente tem que verificar se o nosso objeto ele não é igual a nulo. Aí agora a gente só imprime os objetos que a gente tem. Só isso daí para fazer essa atualização, só para a gente rever. Beleza, agora aqueles nulos que a gente estava vendo sumiram, eles deixaram de aparecer. Mas está aí as implementações. Esses códigos que a gente fez são bem densos, são pesados, e o porquê que eu fiz eles? Porque é interessante a gente saber como funciona. Então, a gente sabe que um array é utilizado dessa forma. A gente ainda tem um problema que a gente vai conversar na próxima aula, e se esse cara estourar o tamanho dele?
eu gostaria que vocês pensassem em como que a gente pode solucionar o problema do estouro de tamanho. Mas a gente viu também que um array, ele dá muito trabalho para a gente se a gente colocar ele privado e limitar o acesso a ele. A gente tem que fazer a forma de inserir, a gente tem que controlar essa forma, a gente tem que fazer o remover, a gente tem que fazer o método de pegar. Se a gente quiser trocar também, a gente tem que fazer para comparar, para verificar se existe dentro dele, a gente tem que testar o contém. Só que a gente não pode fazer um contém de objeto diretamente, a gente tem que ir lá no objeto origem e criar o nosso método de comparação, que é o equals. E lembrando, se a gente fizer o equals com o objeto, tem uma mágica que a gente conversará na próxima aula, mas a gente vê aqui que tem alguns probleminhas de implementação. E esses problemas de implementação são bem delicados, a gente tem muita coisa para fazer, para falar. Olha lá, é muito código, e não é código leve, né? É um código bem denso, bem pesado. A gente trabalhou aqui com exceção, a gente varre, tem movimentação de array para um lado, movimentação para o outro. Então a gente, quando tira um elemento, a gente puxa tudo para cima e apaga o último. Quando a gente insere um elemento, a gente primeiro abre um espaço e depois coloca em cima da posição que a gente quer. São várias as possibilidades, né? Então é bastante trabalhoso, porém, todavia, entretanto, é assim que realmente funciona quando a gente faz uso de uma lista de objetos. E aí fica o gancho para a próxima aula. Um abração para vocês, já está na hora. Um abraço, até a próxima. Senhor, vou chamar o celular. Chama lá.